Sejam bem-vindos ao A Última Linha, o meu canal para falar sobre segurança pública, criminalidade, violência e a carreira policial, aqui no Canadá, onde eu trabalho, e também no Brasil. No vídeo passado, eu falei sobre a experiência internacional com o uso de câmeras por policiais. E antes de entrar no assunto de hoje, eu quero fazer um resumo daquele último vídeo que eu já publiquei já tem um tempinho. Naquele vídeo, eu falei que a implementação do programa de câmeras para uso policial no Brasil é uma questão de tempo. Não é sobre se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Isso acontece porque no mundo inteiro as polícias têm adotado câmeras para serem usadas pelos seus policiais. Eu estou falando de democracias, países autoritários, ditaduras, na Ásia, na Europa, na América do Norte. E o Brasil, ele chega nessa discussão já um pouco tarde, né? Desde o começo dos anos 2000, que a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, discutem a possibilidade de implementar essas câmeras pelos seus policiais. No Brasil, essa discussão ela se torna apenas mais relevante já a partir de 2015, 2014, 2015. Ou seja, o Brasil chega já tarde nessa discussão. Eu discuti no primeiro vídeo sobre a efetividade do uso das câmeras. A pergunta principal que nós devemos fazer aqui é: as câmeras são efetivas? E a resposta que eu dei ali é: depende. Existem uma série de potenciais benefícios oferecidos pela implementação desse programa de uso de câmeras pelos policiais. Eu vou tratar aqui apenas dos potenciais benefícios mais discutidos, que são a redução do uso de força pela polícia, a redução de uso de força excessivo pela polícia, o abuso de poder, a diminuição de mortes causadas por intervenção policial ou lesão corporal decorrente de intervenção policial, o número de queixas, de reclamações de membros da comunidade em relação aos policiais, a melhoria da qualidade de provas, de evidências produzidas por policiais dentro da investigação policial e a confiança das pessoas em relação ao seu serviço de polícia, por causa da transparência, da prestação de contas. E tem um último potencial benefício seria um aumento da segurança do profissional de segurança pública, do policial. A ideia aqui é que as pessoas, sabendo que estão sendo filmadas, elas tenham um incentivo menor para se comportar de maneira hostil em relação ao policial. E ao se comportar melhor naquela interação com o policial, durante a abordagem policial, isso, em tese, aumentaria a segurança do profissional de segurança pública. Bem, o que a experiência internacional diz a respeito da efetividade das câmeras? Um estudo particular nos Estados Unidos, ele é mais citado porque ele consolida o resultado de 70 outros estudos feitos nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Austrália, a respeito do uso dessas câmeras. Ou seja, esse estudo ele pegou os resultados de vários estudos independentes e resolveu analisar os resultados e consolidar esses resultados num estudo só. E o que conclui esse estudo? Bem, o uso das câmeras pelos policiais não mudou significativamente nenhum desses elementos que eu apresentei agora há pouco. O uso das câmeras ele não aumenta a confiança da comunidade em relação aos seus policiais. As pesquisas de opinião mostram que a confiança ela é a mesma, lugares que confiavam nas suas polícias seguem confiando, lugares que não confiavam nas suas polícias continuam desconfiando dos policiais, o uso das câmeras não mudou nada. O uso das câmeras também não desencoraja as pessoas a se comportar de maneira hostil numa abordagem policial. A segurança dos policiais não aumentou com a implementação desses programas de uso de câmeras. Em relação à qualidade das provas produzidas na investigação policial, os estudos eles ainda não são conclusivos. Nós não temos muitas informações a respeito desse assunto. Por quê? Para estudar esse assunto, nós teríamos que estender o estudo às cortes, aos julgamentos e aos resultados desses julgamentos. E esses estudos eles têm focado apenas na prática do uso das câmeras pelos policiais. O estudo não segue a evolução do processo criminal
a partir do uso das provas obtidas por essas câmeras. A minha impressão pessoal, trabalhando na rua, é que nós temos uma melhoria das provas. Isso acontece porque o impacto de uma imagem numa investigação policial, dentro de um processo criminal, ele é muito significativo. Uma coisa é você conseguir uma testemunha falando sobre a sua memória de um evento, falar, eu vi isso, eu ouvi aquilo, e uma outra coisa é quando você consegue produzir uma imagem com áudio, um vídeo, claro, sobre determinada situação. Essa imagem, ela tem um potencial dentro num processo criminal muito positivo. Então, a minha impressão pessoal é que, em relação à qualidade das provas obtidas, as câmeras, elas tendem a melhorar os resultados. Mas os estudos, eles ainda não são conclusivos em relação a isso. A cereja do bolo, em relação ao uso das câmeras pelos policiais, é a diminuição da violência policial. E aqui eu estou falando da diminuição de uso da força pela polícia, a diminuição de uso de força excessivo pela polícia e a diminuição de mortes e lesões corporais decorrentes de intervenção policial. São 3 aspectos que se relacionam, mas não são a mesma coisa. E é importante mencionar isso agora, porque mais tarde nós vamos voltar nesse assunto. Em relação ao uso da força e ao uso da força excessivo pelos policiais, os estudos não são conclusivos. E qual é a diferença aqui para os outros benefícios que eu afirmei que o uso das câmeras não faz diferença? É que, em relação ao uso de força pela polícia, os estudos eles produzem resultados muito diferentes. Em alguns locais, o uso das câmeras diminuiu o uso de força pela polícia. Em outros locais, muitos outros locais, o uso das câmeras não alterou o uso de força pelas polícias, enquanto em alguns locais, embora seja mais raro, o uso de força, inclusive, aumentou o número de incidentes onde a polícia usa força. Ou seja, o uso das câmeras pelos policiais, em relação ao uso de força e uso de força excessivo, ele produz resultados muito diferentes, o que faz com que nós precisemos de mais estudos para entender como o uso das câmeras impacta de fato essa variável. Em quais circunstâncias o uso de câmeras pelos policiais acabem produzindo o resultado que nós esperamos que esse programa produza. Se nós queremos que o uso das câmeras pelos policiais diminua as interações violentas entre policiais e a comunidade, nós devemos entender em que circunstâncias isso acontece, porque nós sabemos hoje, a partir dessas pesquisas internacionais, que os resultados eles não são muito claros. Além de tratar desses potenciais benefícios e o que as pesquisas internacionais mostram sobre as expectativas que nós devemos ter em relação ao uso das câmeras, eu tratei sobre os problemas associados ao uso das câmeras. E eu tratei de 3 problemas específicos. O primeiro é o custo de implementar esses programas no serviço de polícia. O uso das câmeras em si, ele não é nem o maior problema, embora cause um impacto, numa área que nós já sabemos trabalha com dificuldades orçamentárias desde sempre. A área de segurança pública não tem recursos suficientes para fazer face aos desafios que ela enfrenta. Nós temos delegacias no Brasil que não têm papel para imprimir, não tem um software adequado para tratar as ocorrências, tem problemas com viaturas, tem problemas com uniformes, há policiais no Brasil que trabalham com o colete vencido, esses coletes vencem, né? E a polícia não tem recurso para comprar novos coletes. Há polícias no Brasil que têm dificuldade de adquirir munição para treinar os seus policiais. Quando nós chegamos para essa polícia e falamos que agora eles têm que adquirir câmeras, é óbvio que esses recursos vão sair de outras áreas da polícia. Ou seja, vai faltar recursos para comprar outras coisas que são necessárias para a atividade policial, mas que vão ser alocados para comprar essas câmeras. Mas o problema não é nem tanto a câmera, o equipamento físico. Essas câmeras, elas produzem uma quantidade de dados, imagem, áudio absurda. Uma polícia nos Estados Unidos, de uma cidade média de 300 mil habitantes, falou que em 2022 eles produziram quase 1.000 terabytes de informação. Armazenar essas informações, tratar essas informações é muito custoso, é um valor muito alto. Além disso, nós temos um custo de recursos humanos, porque nós temos que alocar policiais, profissionais,
para tratar agora apenas dessas imagens. Eles precisam supervisionar essas imagens, ver o que está acontecendo, se essas imagens estão sendo produzidas da maneira que elas têm que ser produzidas. Para um serviço de polícia grande, de uma cidade grande, talvez não seja muito problemático alocar 20, 30 profissionais para tratar apenas de imagens. Mas para um serviço de polícia de uma cidade menor ou de um estado menor, isso pode impactar gravemente o número de policiais trabalhando na rua. E isso é algo que nós temos que enfrentar. O segundo problema associado ao uso das câmeras é a questão da regulamentação do uso dessas imagens. Nós precisamos responder de maneira clara quem pode acessar essas imagens, quando que essas imagens podem ser acessadas e para o que essas imagens podem ser acessadas. Nós queremos saber se essas imagens elas podem ser liberadas para a imprensa, podem ser divulgadas em redes sociais, seja pela polícia, sejam por órgãos de notícia, sites de notícia. Então, nem sempre essa regulamentação ela é muito clara. Especificamente no Brasil, eu tenho acompanhado a implementação dos programas de uso pelas polícias em diversos estados no Brasil, e as polícias têm tratado a questão da regulamentação dessas imagens de maneira secundária. O foco tem sido nos objetivos, nos potenciais benefícios que essas imagens podem trazer, mas a questão de regulamentação ela fica relegada a um segundo plano. E isso é uma das questões fundamentais pelas quais as polícias têm encontrado resistência dos seus profissionais de segurança pública, dos policiais militares, em relação ao uso das câmeras, porque eles não sabem para o que aquilo vai ser usado. Um terceiro problema a respeito do uso das câmeras é a questão da privacidade. Isso é um aspecto muito interessante, porque hoje nos Estados Unidos e no Canadá, a principal discussão a respeito do uso de câmeras diz respeito à privacidade. E essas reclamações vêm justamente dos mesmos grupos ativistas de direitos humanos, de direitos civis, que advogam pelo uso das câmeras. Com a tecnologia que nós temos hoje, uma câmera ela pode ser equipada de reconhecimento facial. Ou seja, a cada momento que aquela câmera capta uma imagem, ela faz um reconhecimento facial e ela imediatamente ela compara aqueles dados com uma base de dados que a polícia constrói. E a polícia tem, imediatamente, informações a respeito das pessoas com quem o policial acaba interagindo na rua, andando na rua. Há questões envolvidas aqui de privacidade. Um policial de rua, um patrulheiro, um policial militar, atendendo a ocorrências no seu dia a dia, ele entra na casa de pessoas. E essas pessoas elas têm uma expectativa de privacidade em relação à sua vida. E nós não sabemos em que medida o uso das câmeras eles impactam essa expectativa de privacidade. Ou melhor, nós sabemos que o uso da câmera impacta em muito a privacidade do público. Mas nós ainda não decidimos se nós queremos diminuir a nossa privacidade em troca de um potencial benefício ou de alguns potenciais benefícios. Então essas questões elas ainda são discutidas e hoje elas são ainda mais discutidas aqui nos Estados Unidos e no Canadá. Há também a questão da privacidade de informantes policiais, são pessoas que conhecem da atividade criminosa de determinado grupo, de determinada área, mas elas colaboram com o policial oferecendo informações. Se essas pessoas, esses informantes, eles vão conversar com policiais e eles sabem que estão sendo gravados, tem imagem e áudio deles agora, existe um receio de que os informantes eles passem a colaborar menos e isso impacte o fluxo de informações que a polícia tem conseguido dessas pessoas. E por fim, a privacidade dos próprios policiais. O sistema que tem sido adotado no Brasil, ele grava durante todo o turno de trabalho. Aqui no Canadá, nos Estados Unidos, o policial precisa apertar um botão na câmera para que ela comece a gravar. Enquanto no Brasil, ela começa a gravar quando o policial começa a trabalhar e ela para de gravar apenas quando o policial para de trabalhar, no final do turno de trabalho. Durante esse turno de trabalho, um policial, ele almoça, ele vai ao banheiro, ele conversa com seus parceiros sobre futebol, sobre problemas domésticos, problema com a mulher, problema com os filhos, ele conversa sobre a chefia dele e
o uso dessas câmeras, da forma que ela tem sido adotada no Brasil, esse sistema que grava 24 horas da vida do policial, ela impacta a expectativa de privacidade desse profissional. E isso é uma questão que tem que ser discutida e que tem que ser resolvida dentro das associações que representam a categoria dos profissionais de segurança pública. E eu concluí o vídeo afirmando que, a despeito dessas pesquisas internacionais demonstrarem que não há muitos benefícios associados ao uso de câmeras pelos policiais, essas pesquisas também não apontam um aspecto negativo, ou seja, o uso dessas câmeras policiais não tendem a piorar a performance do policial. E eu acho que apenas por isso eu já seria a favor do uso das câmeras policiais. Mas tem um aspecto interessante aqui, que de todos os potenciais benefícios das câmeras, o único aspecto que as pesquisas apontaram uma relação positiva é a diminuição de reclamações, de queixas contra policiais. Nós não sabemos por que isso acontece. As pesquisas não apontam a razão dessas duas variáveis se relacionarem dessa maneira. Os grupos de direitos civis e de direitos humanos, eles alegam que, com o uso das câmeras, os policiais tendem a se comportar melhor. E como ele se comporta melhor, existem menos reclamações a respeito da sua atuação na rua. Entretanto, existe uma explicação alternativa, que ainda não foi testada, que são as reclamações maliciosas em relação à atividade policial. Aquelas pessoas que fazem uma denúncia sabendo que aquela denúncia é falsa, ou seja, fica apenas um conflito de versões, eu falo que o policial fez tal e o policial fala que fez outra coisa, e nós não temos como comprovar quem está falando a verdade, isso pode acabar beneficiando a pessoa que faz a denúncia falsa. Com o uso das câmeras, existe um incentivo negativo para essas pessoas fazerem denúncias maliciosas, porque fica fácil descobrir se o que ela alega é verdade ou mentira. Bem, depois de fazer esse longo resumo sobre o que foi o vídeo passado, eu quero tratar hoje com vocês da experiência brasileira com o uso de câmeras por policiais. Em que pé está a discussão a respeito dos programas de uso de câmeras por policiais no Brasil? E o que chamou a minha atenção é que esse tema ele ficou mais urgente no Brasil nas eleições do ano passado, em 2022, especialmente no estado de São Paulo. O estudo da Fundação Getúlio Vargas, que é o estudo que eu quero discutir aqui hoje com vocês, ele foi publicado em outubro de 2022, no mês das eleições. Em São Paulo, o candidato a governador, e hoje governador de São Paulo, o Tarcísio, ele deu declarações de que ele pretendia mudar, repensar o uso de câmeras pelos policiais no estado de São Paulo. O seu secretário de Segurança Pública, um oficial da Polícia Militar do estado de São Paulo, também deu declarações questionando o uso de câmeras pelos policiais. E isso, durante a campanha eleitoral, o debate, virou um problema, porque os jornais passaram a divulgar os resultados da pesquisa realizada pela FGV e esses resultados eram muito positivos. Ou seja, somente alguém de má consciência poderia ser contra o uso das câmeras pelos policiais. Há 20 anos, quando eu era um estudante de graduação na ciência política lá na Universidade de Brasília, eu já usava as pesquisas da Fundação Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas ela tem uma excelente reputação, principalmente nas áreas de história e de economia, e o meu objetivo aqui não é questionar a reputação da Fundação Getúlio Vargas, pelo contrário, eu quero elogiar a iniciativa dos pesquisadores da FGV. Os nomes deles são Joana Monteiro, Eduardo Fagundes, Júlia Guerra, os três da FGV, e a eles se juntou o Leandro Piquet, da Universidade de São Paulo. E eles produziram esse estudo chamado Avaliação do Impacto do Uso de Câmeras Corporais pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, o meu elogio público ao trabalho realizado pelos 4 pesquisadores, em que pese as minhas críticas ao trabalho que eu quero fazer aqui com vocês. Eu quero chamar a atenção de vocês. Esse estudo ele é importante por 2 razões. Primeiro, porque
ele é um estudo nacional. Ele avalia a realidade no Brasil. Enquanto os estudos internacionais, eles trataram das realidades nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Ásia, na Austrália. Ou seja, é bom, é benéfico que nós tenhamos um estudo produzido levando em consideração a nossa realidade social, política, econômica, cultural. E um segundo aspecto que torna esse estudo muito interessante é que ele questiona o resultado dos estudos internacionais. Eu falei para vocês que daqueles potenciais benefícios apresentados para justificar implementar o programa de uso de câmeras, o principal deles é a diminuição do uso de força pela polícia, de uso de força excessivo pela polícia e de mortes e lesões corporais decorrentes de intervenção policial. São 3 aspectos relacionados, mas diferentes, distintos. E o estudo produzido pela GV, ele chega num resultado diferente. Enquanto lá nos estudos internacionais o resultado fala que não é conclusivo, ou seja, nós não sabemos como e se as câmeras impactam o uso de força pela polícia e a violência policial, o estudo da GV, ele conclui que sim, as câmeras impactam o uso de força pela polícia, diminuindo o número de ocorrências com violência policial ou com mortes e lesões corporais decorrentes de intervenção policial. Ou seja, o estudo da FGV, ele contradiz o que diz os estudos internacionais, esses mais de 70 estudos internacionais. Então eu quero discutir os resultados desse estudo e que vocês possam chegar no final desse vídeo concluindo o que nós precisamos, o que nós podemos, de fato, absorver desse estudo. O que é o estudo da GV? O estudo cobre um programa realizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, que começou em 2021, chamado Programa Olho Vivo. A Polícia do Estado de São Paulo, com o objetivo declarado de diminuir as ocorrências que têm violência policial e diminuir a letalidade da polícia, resolveu implementar uma série de iniciativas, entre elas o uso das câmeras. Não só o uso das câmeras, mas também o uso das câmeras. Estão aqui a aquisição de equipamento não letal para equipar os seus policiais, são gás-pimenta, tonfa, a arma que eles chamam de arma de incapacitação neuromuscular, que nós chamamos aqui no Canadá de arma de condutora de energia, ou taser. O nome popular é taser, que é a marca desse equipamento. Também uma iniciativa sobre supervisão e controle, aumentar a supervisão pela liderança dos policiais militares e, dentre essas medidas, o uso da câmera pelos policiais. Esse programa, o Programa Olho Vivo, adquiriu, hoje, já até quando o estudo foi feito, 10 mil câmeras e esses pesquisadores resolveram acompanhar um ano do uso dessas câmeras, seguindo uma metodologia que eles explicam no estudo, e ver como que o uso dessas câmeras impactavam o uso da violência, ou o uso de força pela polícia. O primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui é justamente um descompasso entre o objetivo da polícia ao adquirir essas câmeras e o objetivo do estudo da FGV. Porque a PM de São Paulo, ela manifestou que o objetivo dessas ações era diminuir a letalidade policial, enquanto o objetivo declarado do estudo é medir o impacto das câmeras no uso de força pela polícia. Ou seja, a Polícia de São Paulo se concentra na letalidade e o estudo se concentra no uso de força. E são coisas diferentes. A letalidade policial, ela, em alguns casos, ela pode ser entendida como excessiva. Aconteceu uma morte decorrente de intervenção policial ou uma lesão corporal decorrente de intervenção policial por causa de um mau comportamento do policial, seja um comportamento malicioso, seja porque ele foi mal treinado, e a polícia quer fazer um diagnóstico desse cenário e melhorá-lo. Enquanto o estudo, ele se preocupa com o uso de força pela polícia. Acontece que
muito dessa letalidade policial no estado de São Paulo é absolutamente justificável. O uso de câmeras pela Polícia de São Paulo não deve focar em diminuir a letalidade policial nos casos de uso legítimo da força. Há circunstâncias, há ocorrências em que a melhor ação da polícia é matar um suspeito. Se ela não fizer isso, o policial pode morrer, um outro membro da comunidade, alguém que não esteja envolvido naquela situação pode morrer, uma vítima pode morrer. Então, dentro daquele contexto, o uso da letalidade policial, o uso da força letal pela polícia, ele é absolutamente justificado e ele tem que acontecer. O que o estudo da GV foca é outra coisa, ele trabalha isso como um aspecto geral. Nós queremos saber se a força, as ocorrências onde a polícia tem que recorrer ao uso de força, diminui ou aumenta com o número de policiais usando câmeras. Um segundo problema que eu identifico no trabalho da GV é que, embora os pesquisadores declarem que eles estão estudando o impacto do uso de câmeras no uso de força pela polícia, em nenhum momento do estudo os pesquisadores definem o que é uso de força pela polícia. O que é muito diferente aqui no Canadá e nos Estados Unidos. O policial no Canadá e nos Estados Unidos, ele sabe exatamente o que é uso de força. Nós temos uma definição formal. Inclusive, a cada ocorrência que nós devemos recorrer à força, nós devemos fazer um relatório específico falando apenas sobre o uso de força. Enquanto o trabalho da GV não trabalha com a definição de uso de força. Nós não sabemos o que é uso de força para a GV. Os pesquisadores afirmam que, para medir o impacto do uso dessas câmeras, o impacto do programa no uso da força, eles vão recorrer às informações vindas da Polícia Civil. E essas informações dizem respeito a mortes decorrentes de intervenção policial ou lesão corporal decorrente de intervenção policial. E isso não é o que os estudos internacionais entendem como o uso da força. Aliás, não deveria ser nem no Brasil. Medir o uso de força pela polícia apenas tendo em consideração o número de mortes e o número de lesões corporais decorrentes de intervenção policial é um equívoco. Ninguém questiona que um policial, quando usa um cacetete, usa uma tonfa, usa uma arma de incapacitação neuromuscular ou um gás de pimenta, esse policial está fazendo uso de força. Ele está fazendo uso de força. Mas esse uso de força, ele não implica morte decorrente de intervenção policial e nem lesões corporais decorrentes de intervenção policiais. Pelo contrário, o uso da taser, ele é um uso de força, é um horror tomar uma taser. Eu já tomei, pessoalmente, tomei durante o meu treinamento da polícia. Aqui a gente pode se voluntariar para participar, né, ali da experiência. É um horror. Ninguém que toma um choque daquela arma da polícia diria que a polícia não usou a força para lidar com aquela situação. Mas ela não entra nos cálculos que são utilizados pela Fundação Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas se concentra na morte decorrente de intervenção policial e nas lesões corporais decorrentes de intervenção policial. Quando nós não definimos o que está sendo medido, eu acho que é um problema que deve ser corrigido. Aqui eu separei algumas sentenças, algumas frases, algumas afirmações do estudo que eu quero tratar de maneira mais detida. Uma frase do estudo diz que o uso excessivo da força é um problema em crescimento no Brasil. Em 2020, aumentou-se em 6 mil mortes em relação ao ano anterior, e seria o ano de maior letalidade policial. O ano de 2020 seria o ano de maior letalidade policial desde 2003, que foi quando começou a ser tabulado os resultados. E as mortes decorrentes de intervenção policial aumentaram 190% entre 2013 e 2020. O problema aqui está no uso excessivo da força. Ele está falando, o pesquisador diz que o uso excessivo da força e as 6 mil mortes a mais que ocorreram no ano de 2020 são a mesma coisa. E não são. O uso excessivo da força é um crime. Um policial que usa
excessivamente a força, ele pode ser punido administrativamente e criminalmente e civilmente. Um policial que usa a força, ainda que aconteça morte ou lesão corporal, não necessariamente responde civil, administrativo e criminalmente por aquele ato. Se ele estiver agindo dentro do protocolo, dentro das regras estabelecidas pelo Código de Conduta na polícia que ele atua, não há nenhum problema a ser sanado aqui. O fato dos pesquisadores usarem uso de força, uso excessivo da força e mortes e lesões corporais decorrentes de intervenção policial como sinônimos é um problema nesse estudo, porque nós não sabemos e nós não temos como medir no Brasil, na verdade, o uso da força. Aqui, no Canadá, é possível. Nós sabemos se um ano, em relação ao outro, as ocorrências que exigiram o uso da força pela polícia. O número aumentou, ficou estável ou diminuiu. No Brasil, nós não temos como fazer essa verificação porque o policial sequer sabe o que é o uso de força. Se ele precisar colocar alguém no chão, imagina que ele precisa dar... para prender aquela pessoa, ele precisa colocar aquela pessoa no chão. Isso é uso de força ou não? E se na queda o suspeito acaba quebrando o nariz, quebrando o dente? Isso passa a ser uso de força apenas porque o suspeito se machucou, se lesionou no meio daquela situação? Então não está claro no estudo feito pela GV o que é o uso de força, muito embora isso seja o que o estudo pretende estudar. Uma outra frase do estudo diz: os resultados, aqui da pesquisa, indicam que o uso de câmeras cumpre um papel fundamental na queda do uso de força policial. E essa afirmação, ela não encontra um suporte no estudo que ele publicou. Simplesmente porque os pesquisadores não aferiram o uso de força pela polícia. A polícia tem adquirido mais equipamentos não letais e isso, com certeza, faz com que o número de força aumente pela polícia, não diminua. O que acontece é que diminuiu o número de mortes decorrentes de intervenção policial ou lesões corporais graves, lesões corporais decorrentes de intervenção policial. Mas isso não implica dizer que diminuiu o número de força pela polícia, uso de força pela polícia. A polícia pode estar usando mais gás-pimenta, ela pode estar usando mais tonfa, ela pode estar usando mais outros equipamentos não letais, mas que não necessariamente impacta o resultado da forma que ele é avaliado pelo estudo. Uma outra afirmação problemática aqui nesse estudo que eu vejo é a frase: o uso das câmeras é um caso raro de inovação na área de segurança pública extensamente estudada. Essa afirmação ela é problemática porque no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, nós temos diversos estudos na área de segurança pública. Nós temos, na verdade, diversos colleges, universidades que têm um departamento exclusivo para estudar temas de segurança pública, que é a área de criminologia, uma área relativamente recente para estudos acadêmicos, mas que produz estudos com muita frequência. Esses departamentos têm publicações onde os pesquisadores publicam regularmente. A área de segurança pública produz muito estudo acadêmico, muita estatística sobre vários aspectos. Então, o uso das câmeras ele não é um caso raro, pelo contrário, ele chega dentro de um contexto onde nós já temos uma metodologia que é consistentemente aplicada para estudar temas relacionados à segurança pública. E o estudo da GV, ele fala sobre esse estudo que nós mencionamos no começo, né, sobre esse resultado compilado dos 70 estudos internacionais. Os pesquisadores afirmam que os resultados realmente não são muito promissores em muitos dos potenciais benefícios que nós tínhamos expectativas em relação às câmeras, mas o estudo inova. E ele fala, no que diz respeito ao uso da força e uso excessivo da força pela polícia, nós temos uma vantagem no Brasil, que é o número de ocorrências. Segundo os pesquisadores, os estudos não podem ser conclusivos em relação ao uso da força em outros países do mundo, porque esses eventos são raros.
são eventos que ele chama eventos de baixa frequência. Então, os Estados Unidos têm eventos de baixa frequência que envolvem uso de força, o Canadá, a Europa, e os pesquisadores, eles não apontam da onde eles tiraram esses dados. Por que esses dados, por que eles chegaram a essa conclusão? Isso acontece porque eles não definiram o que é uso de força. Se ele define o uso de força, se o pesquisador define como uso de força mortes decorrentes de intervenção policial, então, nesse caso, de fato, nós temos são eventos de baixa frequência no Canadá. Não é comum a polícia no Canadá matar um suspeito. Isso acontece, mas é raro. Os Estados Unidos, da mesma forma. E na Europa, de maneira igual. Mas o Canadá, os Estados Unidos e a Europa não consideram o uso da força matar pessoas. Pelo contrário, apenas na cidade de Nova York, no ano de 2022, mais de 2.000 incidentes, de 2.000 ocorrências, envolveram o disparo de uma arma de incapacitação neuromuscular, a taser, só na cidade de Nova York. Eventos que acabem ocasionando o uso de força nos Estados Unidos e no Canadá, eles são frequentes, porque nós definimos uso de força como qualquer ação que supere aquilo mais razoável para conseguir a obediência de um suspeito. Ou seja, eu prender uma pessoa, colocar algema numa pessoa, não é uso de força. Mas se eu precisar colocar aquela pessoa no chão, colocar meu joelho nas costas daquela pessoa e precisar pegar o braço dele à força para algemar, isso já exige um relatório para uso de força. Para o Canadá, isso já computa como uso de força. Ou seja, o Canadá, os Estados Unidos e a Europa têm inúmeras ocorrências todos os anos que envolvem uso de força. E se os resultados das pesquisas internacionais sugerem que não há um impacto significativo no uso das câmeras pela polícia para redução dessas ocorrências que envolvem uso de força pela polícia, não é porque existem poucos eventos onde isso pudesse ser mensurado. Definitivamente não. A pesquisa, ela traz o método que eles usam, né, como eles tabularam esses dados, como eles dividiram os grupos que iam ser estudados, as ocorrências, que tipo de ocorrências, e eu não vou entrar muito nessa questão, porque senão ele vai ficar um vídeo muito acadêmico, mais chato, nem todo mundo gosta desses temas acadêmicos. Eu quero falar sobre os resultados e como que isso impactou a discussão no Brasil, porque, de acordo com os resultados trazidos pela pesquisa, o uso da câmera pelas polícias no estado de São Paulo e apenas o uso da câmera pelas polícias no estado de São Paulo ocasionou a redução em 57% da letalidade policial. Aquelas unidades que trabalhavam com câmeras mataram bem menos, 57% a menos, do que as unidades que não utilizaram as câmeras. Em relação à lesão corporal decorrente de intervenção policial, os números são ainda mais dramáticos, são 63%. Em números absolutos, o estudo afirma que 104 mortes foram prevenidas apenas com o uso das câmeras policiais desde do dia que o programa foi implementado em junho de 2021 até julho de 2022, que foi quando o estudo concluiu a sua pesquisa. É claro que esse resultado ele chama a atenção. Para o leitor do jornal do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, do Globo, que divulgaram essas informações, o impacto ele fica muito, muito presente na mente das pessoas. Se nós usarmos as câmeras, é possível que o número de mortes causadas pela polícia reduza em quase 60%. Por isso que, durante as eleições, o estudo foi publicado, acabou em julho de 2022, foi publicado em outubro de 2022, por isso que o tema ficou tão presente nas eleições em São Paulo. Porque se os resultados do estudo mostram que as câmeras preveniram, reduziram em 50% o número de mortes e mais de 60% o número de lesões corporais, apenas alguém de má consciência
poderia ser contra implementar esses programas, porque esse programa salva vidas. Esse programa garante a segurança de membros da população. Quando o governador, ou então candidato a governador, e o secretário de Segurança Pública se manifestam contrariamente ao programa, isso causa uma comoção geral. Esses caras não estão comprometidos com a redução da violência policial. Pelo contrário, esses caras eles têm a intenção de perpetuar o estado de coisas atual. E isso não é necessariamente verdade. Eu não conheço o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e eu não conheço o governador do Estado de São Paulo. A gente nunca conversou, eu não sei quais são as suas convicções em relação à área de segurança pública. O que eu quero dizer aqui é que é possível alguém de boa consciência contestar esses resultados. E é isso que nós precisamos nesse ponto. Eu comecei o vídeo elogiando a iniciativa da Fundação Getúlio Vargas e desses pesquisadores. Nós precisamos de mais pesquisas nessa área. O que nós precisamos ter em mente é que esse é apenas o primeiro estudo mais sistemático, envolvendo um grande número de envolvidos, né? Uma força policial bastante considerável, mais de 10 mil câmeras já sendo utilizadas. Imagino que hoje, quase 6 meses depois que o estudo foi publicado, nós temos mais policiais, mais estados implementando o programa. Então, o que é necessário fazer agora é seguir com essas pesquisas, seguir investigando o impacto dessas câmeras na atividade policial, para que nós saibamos avaliar se vale a pena continuar com a implementação desses programas ou não. Como eu falei, esses programas custam dinheiro e custam muito dinheiro. Algumas polícias têm comprometido uma parte importante do seu orçamento que deveria estar sendo alocada em setores importantes da polícia, setor de inteligência, equipamento, salário, e que a polícia agora usa para implementar as câmeras, porque fica a impressão de que o estudo da GV é um estudo definitivo e que agora as pessoas, os estados vão passar a ver melhoras no seu número em relação à letalidade policial e à lesão corporal decorrente de intervenção policial. É possível que, ao continuar com essas pesquisas, os resultados no Brasil acabem coincidindo com os resultados da pesquisa internacional, que mostra que o impacto não é positivo, ou não seja necessariamente positivo. Mas isso vai acontecer depois que a polícia já gastou muito dinheiro e já criou-se uma expectativa muito grande em relação ao uso dessas câmeras. Então, eu concluo reafirmando que eu sou um advogado do uso das câmeras pelos policiais. Acho positivo as pesquisas que têm sido feitas no Brasil, que visem avaliar o resultado dessas câmeras, mas é recomendável para todos nós, cidadãos que temos expectativas em relação ao uso dessas câmeras, pagadores de impostos que estão vendo uma parte dos recursos alocados, do recurso do Estado alocados para esse programa, que eles sejam tratados de maneira com parcimônia, com equilíbrio, porque senão nós vamos ver muito recurso sendo aplicado na implementação desses programas, sem vermos os benefícios que nós esperamos que advenham do uso das câmeras. Eu repito, não há uma redução da atividade policial a partir do uso das câmeras. A polícia não está trabalhando menos porque agora eu posso ter problema porque o meu chefe vai estar me vendo e se eu andar fora da linha aqui, se eu fizer alguma coisa fora do lugar, eu posso perder a minha carreira. Não, a polícia continua atendendo os seus chamados da mesma forma que ela atendia e, aliás, isso não é surpresa nenhuma, porque quem trabalha com policiais e quem acompanha a atividade policial sabe que os policiais, em sua ampla maioria, são profissionais bem treinados, capacitados, íntegros e que o uso das câmeras não vai impactar em nada a sua performance durante o trabalho. Eu lembro que o uso das câmeras não altera o comportamento de civis. As pessoas vão continuar agindo da mesma maneira que elas agiam antes. Elas vão atacar os policiais da mesma maneira que elas faziam e isso vai gerar
ocorrências onde o policial tem que usar a força. Não é uma opção o policial simplesmente cruzar os braços e falar que ele não vai fazer nada. E o aprimoramento da atividade policial, que é um terceiro aspecto, ele pode ser positivamente impactado com o uso das câmeras. De repente, o uso das câmeras não diminuiu o número de mortes nesse estudo específico da GV, per si. Não foi meramente colocar as câmeras que diminuiu, mas uma outra atividade vinculada ao uso das câmeras, que seria a maior supervisão da polícia. Isso quer dizer que você pode melhorar esses números, não necessariamente adotando as câmeras, mas melhorando a supervisão da polícia e o controle dos oficiais da polícia sobre seus batalhões. Uma questão técnica, de metodologia, poderia trazer esses números para baixo. Apenas para não ficar sem mencionar, esse estudo da GV, além de ser apenas um estudo, ele cobre um período muito curto. Ele fala apenas do que aconteceu com essa variável, né, redução de mortes e lesões corporais decorrentes de intervenção policial, nesse período de 1 ano. O estudo ele não leva em consideração a tendência que já vinha acontecendo nos últimos anos, antes mesmo de implementar esse programa no estado de São Paulo. Eu vi agora o estudo produzido pelo Fórum de Segurança Pública, Fórum Nacional de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que traz a redução de mortes policiais, mortes decorrentes de intervenção policial e lesões corporais decorrentes de intervenções policiais em outros estados que não adotaram o programa ainda. Ou seja, existem outros aspectos, outras variáveis que podem explicar a redução desses números que não necessariamente as câmeras. Isso é algo que deve ser coberto por outros estudos. Eu não sou acadêmico, eu sou um policial, eu não tenho tempo, não tenho recursos e não tenho interesse de fazer essas pesquisas, mas os pesquisadores que se interessarem pelo assunto vão ter um campo de estudo amplo, farto, onde eles possam responder essas perguntas, que, repito, são muito importantes para nós conseguirmos melhorar a performance dos serviços de polícia no Brasil. Essa foi a reflexão que eu quis trazer hoje com vocês a respeito das câmeras. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.